Olá, meus queridos inscritos aqui no canal do YouTube, professor Nimar de Aquino, trazendo mais um vídeo para atualizar vocês sobre o andamento do concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, tá? Muita gente aí ansiosa, né? Muita gente me mandou mensagens sobre a situação do concurso, tendo em vista aí o parecer do FONAE e outras pessoas ansiosas perguntando quando é que sai esse edital, se sai agora mesmo em novembro, no mais tardar agora em dezembro. E aí eu decidi fazer esse vídeo para atualizar todos vocês, beleza? Cuidado, pessoal, que as informações que eu vou trazer aqui, algumas são oficiais e quando for oficial eu falarei, tá? E quando for a minha opinião, minha visão, eu também direi para você separar o que é opinião minha, visão, o feeling do professor e o que é a posição oficial do tribunal, tá? Eu, enquanto representante também dos sindicatos oficiais de justiça, né, junto com a diretoria executiva, estivemos em reunião com a presidente da comissão do concurso, do TJ, que é a corregedora do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Então ela faz parte da direção do tribunal. É a desembargadora Marlúcia de Araújo Bezerra. Veja, o sindicato estava lá para tratar com a corregedora do Tribunal de Justiça a respeito da necessidade de mais vagas nesse próximo concurso para oficial de justiça. Obviamente que, como ela é a presidente da comissão do concurso de servidores, nós também falamos sobre o concurso, beleza? E aí vamos dar essa visão do órgão do tribunal e também falar das outras situações que surgiram recentemente. O primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui é tranquilizar a todos vocês a respeito do parecer exarado pelo FONAE. O FONAE, para quem não sabe nem o que eu estou falando, é um órgão permanente do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que é o Fórum Nacional do Poder Judiciário sobre a equidade racial, tá? É o FONAE. E o FONAE, ele foi criado para, obviamente, estudar e propor soluções que combatam o racismo e as desigualdades raciais dentro do serviço judicial brasileiro. Essa é a finalidade do FONAE. E aí, o FONAE foi instado a se manifestar naquele processo que levou à suspensão do concurso no CNJ, né? Vocês lembram que o conselheiro relator, ele determinou a suspensão do concurso. Ah, professor, mas não foi derrubada a liminar? Foi. Mas o processo, obviamente, continua, o processo ali de natureza cautelar continua para o exame de seu mérito, né? E aí, nesse sentido, foi exarado esse parecer pelo FONAE. E o FONAE determinou que era obrigatória ele opinou que era obrigatória, na visão dele, a convocação dos cotistas, né? Inclusive em relação aos candidatos da ampla concorrência, beleza? Cuidado, pessoal, muita gente ficou nervosa, dizendo que agora o tribunal tem que atender, vai acabar com as nossas vagas. Calma, muita calma nessa hora. Em primeiro lugar, a questão já foi, inclusive, levantada no dia que a liminar caiu, né? Inclusive, esse tema foi levantado pelo próprio ministro-presidente do CNJ, à época, que era o ministro Luiz Roberto Barroso, né? Hoje não está mais lá. Quem preside o CNJ hoje, o presidente do STF atual, é o ministro Fachin, né? Mas observem vocês que o Luiz Roberto Barroso, à época, defendeu, e a ideia dele foi acolhida pela maior parte, a esmagadora maioria do plenário do CNJ, que a questão ali não era questão racial, porque o TJ, o Tribunal de Justiça, tinha atendido já e o percentual determinado em lei
inclusive superando esse percentual, né? Chamando mais gente do que a lei determinava. A questão ali era saber se uma pessoa que não foi aprovada dentro do número de vagas, já que existe a necessidade em relação aos cotistas de ser observada, né, a proporcionalidade e a paridade em relação à ampla concorrência. Então não pode ser convocado só cotista, tem que entender isso, vocês têm que lembrar que existe essa proporcionalidade, né, em relação à lista da ampla concorrência. Então, o que o Luiz Roberto Barroso falou foi o seguinte: tem que saber se um candidato que foi aprovado fora do número de vagas tem direito adquirido ou não a ser nomeado e posteriormente empossado. E ficou patente, como o STF já tem posicionamento consolidado, que não. Que não. Quem tem direito subjetivo à nomeação e posterior posse no concurso é o candidato que está dentro do número de vagas previsto no edital, tá? Então, nesse caso, isso é manso pacífico, vocês sabem disso. Então, nesse caso, calma, nós temos um posicionamento em um parecer do FONAE que está lá para defender isso mesmo. Então, nada de novo, nada de inusitado no parecer dele, mas como todo parecer, obviamente não tem caráter vinculativo. O FONAE, ele exarou um parecer que vai ser levado ao conhecimento dos conselheiros do CNJ para posterior decisão nesse processo. Ou seja, tudo continua como está, né? O TJ está liberado para fazer o concurso. Professor, se é assim, por que esse concurso não saiu até agora? Meu amigo, para eu responder a sua pergunta, não esquece de deixar o teu like, tá? Não esquece de deixar o teu like, compartilha aí com teus amigos, porque a informação é importante. Vamos lá. Pois bem, eu disse para vocês que o nosso sindicato, o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Ceará, se reuniu com a desembargadora Marlúcia de Araújo para discutir a respeito da necessidade de mais oficiais de justiça. Ela foi super receptiva, entendeu toda a nossa demanda, tá? E não quis, obviamente, se manifestar sobre datas de divulgação de edital, tá? Ela apenas reafirmou a necessidade do concurso, a carência de servidores que já existem e são muitas vagas e que o TJ está correndo contra o tempo para lançar esse edital o mais rápido possível. Porém, tanta coisa já aconteceu, e aí sou eu falando, que ela não quis precisar data, né? Mas ela descartou uma posição dela sobre uma data precisa. A presidente da comissão não quis adiantar datas, apenas disse, reafirmou a pressa do tribunal e que eles estão correndo contra o tempo para lançar esse edital o mais rápido possível. Onde é que o bicho está pegando? E por isso que essa banca sequer foi levantada, porque eles não sabem ainda quando resolverão esse problema. Primeira informação, isso aqui é informação, não é opinião, tá? Primeira informação, os oficiais de justiça, eles estão pleiteando o maior número de vagas possível nesse novo concurso. Isso vai ser submetido à deliberação do presidente, desembargador Heráclito. Ele tem que decidir. Não foi feita ainda esta decisão. Nós estamos trabalhando, a corregedora entendeu bem a necessidade de novos oficiais. Nós estamos trabalhando ainda para quebrar um parecer da SGP, a SGP que entende que a paridade não é igual entre oficial de nível médio e oficial de nível superior. Não é 1 para 1, é de 1,5 para 1. Então, hoje, existem 22 cargos vagos de oficial de justiça de nível superior e 32 de nível médio. Nós queremos, então, que sejam disponibilizadas no edital 54 vagas para oficial de justiça, somando dessas 32 mais 22 já existentes. A SGP não quer, ela entende que 32 nível médio corresponde a 22 nível superior. Então ela quer
e já concordou em pelo menos 44 vagas no edital. Nós não aceitamos, estamos brigando, o presidente vai ter que deliberar. Ele não deliberou sobre o tema. Então não tem como sair edital, porque não se sabe quantas vagas virão ainda para o OCEAL. Cadastro de reserva. Nós fizemos toda a previsão da necessidade para os próprios 4 anos. O presidente entendeu. Agora, tem a questão do orçamento. Ele vai ter que conversar com o governador para liberar o orçamento e aí sim definir quantas vagas são para oficiais de justiça. Beleza? Primeiro ponto que está pegando. Segundo ponto que está pegando, analista judiciário. Os analistas judiciários, eles fizeram o último concurso, esse concurso deles tem validade até janeiro do próximo ano. Veja, o que é que aconteceu? Na época do concurso eram 150 vagas, tá? 150 vagas somando o cadastro de reserva. Atualmente, entre 50 e 60 pediram desistência do concurso e foram chamados 100 candidatos ali, 90 a 100 candidatos de forma efetiva. Beleza? Foram aprovados no concurso 400, mas a SGP entende que só tem que chamar 150, que é o número previsto no edital já com cadastro de reserva. Beleza? Só que os candidatos estão pleiteando junto à presidência para ser convocados, pelo menos esses que já desistiram. Então, é um pleito dos candidatos. Veja, não é decisão do TJ, entendam bem. É um pleito dos candidatos que sejam convocados, pelo menos ainda este ano ou no começo de 2026, aqueles que pediram desistência dentro dos 150. A SGP não quer, a SGP não entende assim, ela entende que foram chamados todos 150, se alguns desistiram, problema de quem desistiu. Mas é outra questão que não está decidida ainda. Está sob análise da presidência, o presidente tem que deliberar. Beleza? Terceira questão que também está pegando, a questão dos cotistas do técnico lá no CNJ. O mérito do processo não foi decidido, a liminar caiu, o andamento do concurso foi retomado, mas aí o presidente também vai deliberar sobre a questão dos cotistas. É muita gente? Não é. Inclusive, acontece a mesma coisa. Alguns cotistas desistiram, os cotistas querem pelo menos que sejam chamados aquelas vagas dos desistentes, tá? Terceira questão que ele vai ter que deliberar. E a última questão que ele vai ter que resolver, não sei se antes do edital, mas é a conversa com o governador do estado para que na Assembleia seja aprovada a lei que cria cargos para analista técnico, né? Uma futura lei que vai criar cargos para oficial de justiça tem que, obviamente, ser conversada entre os 3 poderes para ser aprovada. Está faltando isso aí. Então, esses são os pontos que estão faltando para que o edital seja publicado, tá? O meu feeling agora, conversando lá com a desembargadora e os outros desembargadores que a gente sempre conversa, é que o edital e o TJ quer lançar esse edital realmente o mais rápido possível. Mas como existem todas essas questões e hoje já são 17 de novembro, como eu tinha dito no último vídeo, que acreditava em edital em novembro ou no mais tardar na primeira quinzena de dezembro, agora em novembro está praticamente descartado. Agora, em novembro, essas questões todas elas não serão resolvidas, não vai dar tempo, né? Pode ser que agora em novembro, ou no mais tardar em dezembro, seja definida a banca, mas a edital agora ficou difícil, tá? Eles estão correndo, mas ficou difícil. Dia 19, quarta-feira, vai ter uma nova rodada de reuniões com a comissão de debate permanente lá do TJ, que envolvem órgãos diretivos e os servidores. Dia 19, eles vão falar sobre o concurso, tá? O andamento do concurso. E aí, se tiver alguma novidade relevante, eu volto e trago para vocês, beleza? No mais, chegando aqui no final do vídeo, eu vou lhe dizer o seguinte,
Se o concurso fosse hoje, você ansioso ou você ansiosa por esse edital, você estaria preparado para esse concurso? É uma oportunidade, pessoal, de vida. Portanto, não desperdice essa oportunidade. Porque um concurso desse que pode resolver a tua vida, ele deve ser verdadeiramente planejado por você, para que ao final você seja empossado, tá? Então, cuide do que você controla, que é estudar. Faça isso, esqueça fofoca de A, de B e de C e se concentre no que realmente interessa, que é o seu estudo, beleza? No mais, o que eu puder ajudar, estou sempre aberto e eu vou deixar aqui fixado nos comentários o link do nosso curso de questões, que está um verdadeiro sucesso, tá? Tem questões lá de processo civil e processo penal para técnico e civil, processo civil e processo penal para técnico. Tranquilo? Inclusive com 10% de desconto para quem adquirir no Pix. No mais, meus caros, forte abraço. Já sabem, qualquer outra novidade eu trago aqui para vocês.